A paz do Senhor Jesus Cristo, pessoal, que é irmão Gleice novamente, dando continuidade a mais uma leitura bíblica no livro de Esté, capítulo 2. Esté feita rainha, versículo 1. Passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Versículo 2. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: traga-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Versículo 3. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúna todas as moças virgens, de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres sob as vistas de Hegai, eunuco do rei. Guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. Versículo 4. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isto concordou o rei, e assim se fez. Versículo 5. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Semei, filho de Quis. Versículo 6. Que fora transportado de Jerusalém com os exiliados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Versículo 7. Ele criara Hadassa, que é Esté, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura, tendo-lhe morrido o pai, e a mãe, Mordecai, a tomara por filha. Versículo 8. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esté à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Versículo 9. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das suas mulheres. Versículo 10. Esté não havia declarado ao seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Versículo 11. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Esté e do que lhe sucederia. Versículo 12. Chegando o prazo de cada moça, vi ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento. 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiaria, e com os perfumes e unguento em uso entre as mulheres. Versículo 13. Então é que vinha a mulher ao rei. A ela se dava o que se desejasse, para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. Versículo 14. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres sob as vistas de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Versículo 15. Esté, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha. Quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esté alcançou o favor de todos quantos haviam. Versículo 16. Assim, foi levada Esté ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Versículo 17. O rei amou a Esté mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real, e a fez rainha em lugar de Vasti. Versículo 18. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esté. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Versículo 19.
Quando, pela segunda vez, se reuniram as virgens, Mordecai estava assentado à porta do rei. Versículo 20. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai, como quando a criava. Mordecai descobre uma conspiração. Versículo 21. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Versículo 22. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Esther, e Esther o disse ao rei, em nome de Mordecai. Versículo 23. Investigou o seu caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Mais um fim da leitura bíblica. Espero que tenha gostado. Compartilhe, deixe seu like, se inscreva, deixe seu comentário. A palavra do Senhor nesse capítulo de Esther, capítulo 2, vai nos relatar, a qual fala sobre a Esther se tornando rainha, né? Que ela foi escolhida entre as mulheres como de boa aparência, uma moça virgem. E aí teve até tratamentos de 6 em 6 meses. E o rei se agradou de Esther, na simplicidade, na formosura, né? E o rei, tendo escolhido a Esther para ser a sua rainha, né? Ela, conhecida pelo Mordecai, que é o seu tio, ela chamava-se Hadassa, e ele pediu para ela falar que o nome dela era Esther. E a palavra do Senhor nos mostra também que ela também não disse a linhagem, porque Mordecai disse para ela não dizer de que linhagem que ela estava vindo, declarar, né? E a palavra do Senhor vai nos dizer também que houve uma conspiração a qual Bigtã e Teres estavam tramando a morte do rei Assuero. Só que Mordecai viu, né? Mordecai, ele chegou ao conhecimento de Mordecai, e aí ele revelou para a rainha Esther, que a rainha Esther revelou para o rei. E aí Mordecai salvou a vida do rei, porque os dois foram pendurados numa forca. Amém? Deus abençoe a todos e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.